Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa aqui, The Digital English Teacher. Bom, hoje eu estou aqui para fazer um convite para você, mais uma vez, para vir para cá, vem fazer parte dessa comunidade. Chega de desculpas e vem para cá, vem fazer parte dessa comunidade. E hoje, o argumento que eu quero usar com você é um argumento muito forte. Eu acho que é muito forte e eu acho que ele é muito sedutor também. O que eu quero te mostrar é um recurso da aula online que talvez ainda não tenha passado pela sua cabeça. Então vamos lá. Isso aqui é um programa criado, destinado a ajudar professores que ainda não. Vamos colocar dessa forma: um programa destinado, criado para ajudar professores que ainda não são proficientes no mundo online. É isso aí. Eu quero te oferecer um lugar aqui nesse mundo digital onde você pode aprender com a gente, compartilhando com a gente, interagindo com a gente, se tornar mais proficiente nesse mundo online. Bom, e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Pode parecer um pouco arrogante, não sei. Ah, Alfredo, e você é proficiente? Cara, eu acho que eu sou. Porque eu sou tão curioso e eu gosto tanto de usar tecnologia nas minhas aulas, e eu venho fazendo isso há tantos anos, e eu fuço tanto, que eu acho que comparado com alguém que está fora desse mundo digital, eu acho que eu sou bem proficiente. Então, ó, mas não acredita em mim, não. Vem pra cá, vem colocar isso à prova, vem me testar aqui. Quem sabe, né? Você se convence que eu realmente estou bem proficiente e eu posso te ajudar. Mas vamos lá, deixando essa questão de lado. Qual que é o argumento que eu quero usar com você hoje aqui? O argumento que eu quero usar aqui com você é o seguinte: olha só, o que acontece quando você dá uma aula de inglês para o seu aluno? Você tem um tema que você prepara, apresenta para ele, ah, ensina coisas novas, revisa coisas que você já ensinou para ele, tira dúvidas, interage, trabalha a questão da comunicação numa conversa, numa leitura, num exercício de listening. E aí o que eu te pergunto é o seguinte: imaginando que você não seja um professor online, imaginando que você seja um professor ainda que só trabalha no presencial, você até usa um computador, um laptop, alguma coisa, você tem alguns recursos já no teu computador que você usa com o teu aluno, mas a hora que acaba aquela aula, o que que acontece? Você dá uma tarefa para ele, provavelmente, manda ele para casa, fala, ó, agora tu vai fazer esse tal exercício aqui para casa, você pode mandar um e-mail para ele, talvez, né, com algum exercício. Beleza, e eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque na verdade tudo isso tem o seu valor. Só que eu quero te mostrar um lado dessa aula digital, dessa aula online, que é muito legal. E está 100% à tua disposição, está na ponta dos teus dedos. Você só precisa começar a usar. Que é o seguinte: então, na aula presencial, o aluno foi embora e ele vai embora com aquilo que ele lembra e com aquilo que o professor mandou no e-mail ou qualquer outra forma que ele tenha disponibilizado para que o aluno eh, possa estudar. Então, por exemplo, se ele estiver seguindo um livro, por exemplo, o aluno tem um livro e ele pode ler aquelas páginas de novo, rever os exercícios, rever as explicações. Mas aquela aula que foi dada ali, acabou, ela deixa de existir, ela meio que evapora, ela só vive na nossa memória. E o que eu quero te propor aqui é o seguinte: e se essa aula pudesse ser gravada? Se você é um pouco, se você tem um pouco mais de 30 anos, vamos dizer assim, talvez você já tenha ouvido falar de uma época que algumas escolas trouxeram câmeras para dentro da sala de aula para gravar os alunos, para mostrar para eles depois como é que era a performance deles, como é que era o desempenho deles, e eles poderiam se assistir nos filmes. Eu não sei se você já ouviu isso, mas isso já aconteceu. Bom, e hoje, com essa tecnologia que a gente tem, é só uma questão de escolha sua, professor, e do aluno, de ter esse material gravado. Então, por exemplo, com alguns alunos meus, eu tenho esse acordo, porque é óbvio, né, que existe um acordo de confidencialidade entre a gente. Eu jamais vou usar
a imagem do meu aluno sem a permissão dele. Em hipótese alguma, isso é inaceitável para mim. É inaceitável, 100% inaceitável. Bom, mas olha que legal. Se eu tenho um acordo com o meu aluno em que eu falo assim, cara, vamos gravar as nossas aulas, porque olha só, essa aula termina, eu termino uma aula, eu ligo, né? Eu começo a gravar no início da aula e quando chega no último minuto, quando a gente se despede, eu dou um stop, um arquivo de vídeo MP4 é gerado, eu subo para uma pasta no Google Drive que eu compartilho com você e você pode revisar cada minuto daquela aula, cada dúvida que você teve, cada explicação que eu dei, cada exemplo que eu dei. Já parou para pensar no potencial disso? Porque olha só, imagina você, aluno, cara, ali nos primeiros 10 minutos, eu lembro que eu cometi um erro com uma preposição. Que preposição que era mesmo? Qual era o contexto mesmo que eu usei? Porque esse conhecimento ele é muito volátil, né? A gente sai da aula, alguns minutos depois a gente já esquece. Não é que a gente não pode lembrar 24 horas depois, a gente até pode, mas muita coisa fica perdida, né? Quanto que a gente consegue reter? Quanto que a gente consegue lembrar depois? Então, olha que legal. Aquela aula que você acabou de ter, você meio que você consegue perpetuar aquela aula fica gravada. E aí, se essa aula está disposta, né? Se você coloca ela à disposição, se ela está disposta, se ela está disponível, desculpa. Então, se essa aula está disponível num repositório em que você e o professor têm acesso, o aluno ele pode ter aquela explicação de novo sobre aquele tema, sobre aquele vocabulário, quantas vezes ele precisar. Então, olha só que o potencial dessa ferramenta. Então, se você é um aluno muito rápido, você com uma explicação tu já entendeu, vamos para o próximo tema, e você já começa a usar aquilo, maravilha, é bom para você. Mas a maioria das pessoas precisa dar um passo atrás, voltar, revisar, ver mais uma vez, ouvir de novo. E não é fantástico a gente poder ter isso à nossa disposição? E onde é que está o grande obstáculo para a gente conseguir fazer isso? Bom, na verdade, hoje, nenhum. Então eu estou aqui, né, na frente desse computador, na frente dessa câmera, gravando esse exercício aqui para vocês. Então, olha só. Esse aqui é a minha interface, né? Aqui no Google Meet. Então, imagina o seguinte, que aqui é claro, né? Eu coloquei, eu até vou desligar essa legenda automática aqui que está ligada. Deixa eu só desativar ela. Só um minuto. Isso, acabei de desativar, porque o vídeo que eu fiz antes era um vídeo em que eu queria mostrar a questão do uso da legenda. Mas só para exemplificar aqui, olha só. Então, eu estou aqui dentro da interface da plataforma que eu uso, do Google, né, o Google Meet, para videoconferência. E aí, o que vai acontecer? Bom, aqui vou estar eu, professor, você vai estar aqui, né, fazendo a tua aula comigo, e quando eu precisar compartilhar minha tela para te mostrar uma coisa diferente, eu vou clicar num botão aqui, eu vou compartilhar isso com você. Quando a gente precisar usar a legenda, eu vou ativar a legenda aqui. Mas o legal disso é que durante todo esse processo, tudo o que eu fizer aqui, até para exemplificar, eu vou fazer uma coisa aqui, só um minuto. Vou aproveitar essa tecnologia que está à minha disposição e usá-la, por que não? Então, na verdade, eu apareceria aqui, né? Essa seria a posição em que eu apareceria. E você aparece aqui onde eu coloquei essa setinha amarela. Beleza. Então tá, estamos eu e você ali fazendo a nossa aula, pode aparecer uma outra janela se tiver um outro aluno, se eu for compartilhar um filme, abre uma outra janela, e se precisar de legenda, eu ativo a legenda ali, e a gente tem a nossa aula ali, tem a nossa sessão. As minhas com os meus alunos são normalmente de 60 minutos. E esses 60 minutos podem ser gravados. Não é um barato isso? Você, professor, assistindo esse vídeo, você enxerga o potencial dessa ferramenta? Até para que você possa se autoavaliar. Por exemplo, na questão do ensino da língua inglesa, e eu falo isso
porque eu já sofri muito com isso. Eu acho que eu sofro até hoje. Claro que hoje, com a experiência que eu tenho, eu consigo gerenciar isso de uma forma bem mais eficiente hoje em dia. Mas eu lembro que no início da minha carreira, porque eu já dou aula de inglês há muito tempo, mas eu lembro que, principalmente quando eu trabalhei para outras escolas, escolas de redes de franquias, inclusive, onde nós tínhamos treinamentos de tempos em tempos e tal, eu já fui criticado por uma variável, né, um fator que é muito importante na prática, né, de um professor de inglês, de dar aula, que é o que eles chamam de teacher talking time, ou seja, o quanto de uma hora que, na verdade, quem acaba falando é o professor. A gente tem que tomar cuidado para não falar demais, porque o nosso trabalho é fazer o nosso aluno falar. Então, olha que bacana. Você grava a sua aula para que o seu aluno possa ter uma reprise de tudo aquilo que ele viu naquela aula. E ele pode assistir aquilo quantas vezes ele quiser. E para você, olha só, você pode assistir de novo para se autoavaliar. E você pode olhar para aquela aula e falar assim, poxa vida, eu poderia ter trazido exemplos mais didáticos, talvez, exemplos mais claros. Olha, meu teacher talking time, acho que eu falei um pouquinho demais. Olha só, naquele ponto ali, eu poderia realmente ter passado a bola para o meu aluno e ter colocado ele para fazer mais, para falar mais. Ou eu poderia ter trazido alguns recursos didáticos que eu já uso e que eu sei que tem um resultado muito bacana, para que ele pudesse exercitar mais com aquela estrutura que eu estou trabalhando com ele agora. Então, olha que bacana. Você tem esse recurso que você pode usar para ajudar o teu aluno, ou seja, você oferece algo a mais para ele. Então, aquela aula que ele acabou de ter é dele. E ele pode usar aquilo quantas vezes ele quiser. Tu não acha legal essa ideia? E eu sei que você deve estar preocupado, né, pensando assim, mas e se o meu aluno abaixar essa aula, copiar e começar a distribuir aí para um monte de gente e depois quiser de alguma forma fazer um pacote disso e vender? É um risco, mas existe também uma forma de você, como é que eu posso dizer? Existe uma forma de você controlar um pouco isso, né? Porque você conhece o teu aluno, você sabe com quem você está trabalhando, você pode colocar esse recurso protegido de alguma forma, né? Colocar dar um acesso para o seu aluno que ele possa assistir o vídeo, mas que ele não possa fazer o download, por exemplo. Existem recursos hoje que permitem que a gente faça isso. Ou então você pode combinar com ele que você vai ter o recurso ali disponível e que ele fica disponível dependendo por um certo tempo e depois você muda ele, né? Coloca ele numa outra pasta, até para que o teu aluno possa valorizar isso que você está disponibilizando para ele, né? E só para finalizar o tema dessa aula de hoje, porque o meu objetivo aqui era trazer um argumento forte, um argumento convincente, um argumento sedutor, porque eu vou te falar como é que eu reagiria se no começo da minha carreira, quando eu estava começando a trabalhar com inglês, se alguém me apresentasse esses recursos, que eu pudesse ter esses recursos à minha disposição, assim, a ponta dos meus dedos, isso ia me encantar, porque eu acho que o poder dessa ferramenta é fantástico. Então, era essa a dica de hoje. Meu nome é Alfredo, esse aqui é o nosso programa, como eu já apresentei aqui para vocês no início, The Digital English Teacher. Seja muito bem-vindo. Esse programa foi criado para você, professor, que ainda não se sente seguro no mundo online. Você ainda não é proficiente. Vem para cá aprender técnicas, vem para cá aprender truques que existem no mundo digital e que a gente pode colocar em prática. Meu nome é Alfredo. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like, deixa comentários, faz perguntas. Coloca sugestões pra gente. Qual que é a sua maior dúvida? Qual que é a sua maior dificuldade? Eu vou adorar poder atender essa demanda de vocês. Tá bom? Então até breve, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.